Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, da disciplina de Geografia, que irá trabalhar com vocês hoje sobre a questão do processo de industrialização do espaço geográfico, principalmente relacionando questões dos países mais ricos e desenvolvidos e fazendo uma relação escalar do mundo, desses países mais ricos e desenvolvidos e também com o Brasil, né? Território esse no qual a gente vive, tá ok? Então, para isso, a gente tem aqui essas perguntas que nos fazem pensar e refletir um pouco sobre como é a questão da indústria no nosso dia a dia, ou, melhor, se a gente conhece algum tipo de indústria, se na cidade onde você mora. Veja bem, na cidade, no município onde você mora, existem indústrias, existem fábricas. Você sabe distinguir a diferença de uma indústria para uma fábrica? Então, olha lá. Então, o que é uma indústria? Indústria é o mesmo que fábrica? Qual é o nível de industrialização dos países existentes no mundo? Tá ok? Então vamos lá. Para isso é importante a gente começar já a discutir, começar a conversar e começar a falar um pouco sobre a questão do que vem a ser essa indústria. Vejam bem, ó, de acordo aqui com nossos documentos, a indústria é um conjunto de processos que é vinculado ao processo de mecanização da mão de obra. Então, um produto, uma matéria-prima, soja, milho, através das indústrias, elas são processadas e é transformado aí num determinado produto, tá ok? Então, para isso que surge a importância e a necessidade das indústrias no atual momento, na atual conjuntura. Lembrando também, pessoal, que o processo de industrialização, e tendo em vista que a nossa economia, ela é dividida em 3 setores e alguns autores até falam até de 4 setores: setor primário, que diz respeito principalmente às questões relacionadas ao campo; o setor secundário, que aí vem assim a questão relacionada às indústrias; o terciário, que são os serviços; e o quaternário, que é especificamente agora que o pessoal diz sobre as questões de tecnologia, nanotecnologia, a utilização mesmo da tecnologia no processo de desenvolvimento humano. E aí alguns autores falam desse setor quaternário. É importante que a gente então entenda toda essa distinção, essa divisão dos setores da economia e aí visualizar a importância desse processo de industrialização nos países e de que forma que a industrialização organiza ou reorganiza os territórios nos mais variados rincões, tanto em países mais desenvolvidos como em países com menor grau de desenvolvimento e também no Brasil, onde nós vivemos, tá ok? Para isso, nós vamos fazer algumas retrospectivas da aula anterior que nós trabalhamos sobre a questão do processo de industrialização também no território brasileiro, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, e o que é uma fábrica? Se no slide anterior nós falamos sobre essa questão do que vem a ser uma indústria, é importante também a gente pensar o que vem a ser uma fábrica. Então, é um lugar onde se fabricam os utensílios, tais como roupas, máquinas, também dentre outras mercadorias, tá ok? Vamos lá para o primeiro quiz. Peguem lá o aplicativo de vocês e deem uma olhadinha lá. Pergunta número 1. A diferença entre a indústria e a fábrica deve-se ao quê? Letra A. A operacionalização, a forma de organização e de sistematização deste trabalho, ou letra B, a existência de uma mão de obra qualificada? O que vocês acham? Qual que é a ideia aí que vocês conseguem perceber dessa diferença entre o processo das indústrias, de organização das indústrias e das fábricas? Beleza? 2 minutinhos.
Já pensaram? Já viram aí qual dessas alternativas é a mais correta, pessoal? Letra A operacionalização, a forma de como se dá o desenvolvimento na indústria e na fábrica, ou a letra B, a existência de uma mão de obra qualificada? Tendo em vista que a existência de uma mão de obra qualificada não diz tão respeito com relação à questão dessa diferença do processo de produção na indústria e na fábrica, obviamente que é a letra A, operacionalização do trabalho, tá ok? E aí, pessoal, quando nós estamos falando do processo de industrialização no espaço geográfico, é importante a gente perceber, e nós já falamos isso em aula passada, que a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, que houve esse grande processo aí de industrialização, tá ok? Então, para isso, na primeira Revolução Industrial, que aconteceu principalmente na Europa, no século XVIII, a principal matéria-prima que era utilizada para o desenvolvimento das questões relacionadas à indústria foi o quê? Era o carvão. Com o processo de desenvolvimento industrial e criação de novos meios técnicos, o que foi acontecendo? Esse primeiro momento da Revolução Industrial causou aí a uma grande parte desses países que começaram esse processo industrial uma grande poluição ambiental, perca na qualidade de vida, bem como também a exploração de mão de obra muito barata para com as pessoas que trabalhavam nessas indústrias. Principalmente nessas indústrias dos países desenvolvidos e principalmente países europeus como a Inglaterra. Aí, vamos para um primeiro quiz. Em que continente ocorreu a primeira Revolução Industrial? Letra A, América ou letra B, Europa? 2 minutinhos para vocês responderem. E aí, pessoal? Então, de acordo com essa pergunta, em que continente ocorreu a primeira Revolução Industrial? Letra A, América ou letra B, Europa? Obviamente que a partir de tudo aquilo que nós estamos falando até agora, a primeira Revolução Industrial ela aconteceu exclusivamente no continente europeu. Parabéns para quem acertou e para quem colocou a letra B, tá ok? Olha lá, segunda Revolução Industrial. Ela já se dá a partir do século XIX, onde ocorreu o aperfeiçoamento dos modos de produção existentes até então, tá ok? E aí uma questão muito interessante quando nós falamos da segunda Revolução Industrial, é principalmente que o petróleo também é um daqueles que mais auxiliou no desenvolvimento da segunda Revolução Industrial. E por fim, né? Embora alguns acreditam até numa quarta revolução industrial, mas também vários livros dizem sobre a terceira revolução industrial, que foi se dada a partir do século XX, com grande quantidade de desenvolvimento tecnológico, informacional, a robótica, a genética e também a questão da utilização da nanotecnologia. Tecnologia muito pequena que auxilia no desenvolvimento até aí de questões de ordem de microcirurgias, de um aparato tecnológico muito grande e importante para o desenvolvimento das pessoas e também até da saúde das pessoas, através de criação de instrumentos cirúrgicos, de higiênicos também e assim sucessivamente, tá ok? Beleza, aqui nós vemos um quadro que já coloca-se aí uma questão mais resumida e sintética das revoluções industriais. A primeira, com a mecanização dos processos, através também da energia hidráulica. A segunda revolução, com a produção em massa,
questão do desenvolvimento também do petróleo, proporcionado pela aplicação do desenvolvimento da energia elétrica. A terceira revolução industrial, com maior automação dos processos através da eletrônica e da tecnologia, e também, alguns dizem aí da quarta revolução industrial, que é uma fusão das tecnologias que está combinando as esferas, tanto física, digital e até biológica, tá ok? Para o processo de melhoria também da qualidade de vida das pessoas existentes na sociedade, tá bom? Nas mais diversas sociedades aí. Então, vamos lá, bora ir para mais um quiz. 3. A robótica é uma característica da letra A, segunda revolução industrial, ou letra B, terceira revolução industrial. 2 minutos para que vocês possam aí responder, tá ok? Veja lá, pessoal, então, a robótica é uma característica de qual dessas revoluções industriais? Com certeza a letra B, da terceira revolução industrial, com todo o desenvolvimento tecnológico, técnico, científico e informacional que se foi dado principalmente a partir de 1970 e que o nosso autor, Milton Santos, trabalha nos seus diversos livros e pesquisas, tá ok? Então vamos lá. Além disso, este mapa, muito importante, muito necessário, mostra o quê? Mostra todo o processo de industrialização no espaço geográfico. Aqui, o que é interessante nós conseguirmos visualizar que uma das regionalizações, a regionalização norte-sul, que pode estar até já um tanto quanto obsoleta, ela mostra a divisão dos países industrializados centrais, capitaneados principalmente no hemisfério norte, mas não necessariamente no hemisfério norte, tendo em vista aqui que Nova Zelândia e Austrália são países que estão localizados no hemisfério sul, porém apresentam um alto grau de desenvolvimento tecnológico. Países industrializados periféricos, no qual o Brasil, alguns países da América Latina, como o México, Chile, Argentina, também fazem parte desse tipo de industrialização. A República da África do Sul também, China, Índia e alguns países ali do Sudeste Asiático, que são países de industrialização um tanto quanto mais tardia, periférica, em comparação a esses países mais ricos e mais industrializados centrais, como os Estados Unidos, Canadá, Europa, Coreia do Sul também e o Japão. E nós temos os países não industrializados periféricos. Quais são aí esses países industrializados, esses países não industrializados periféricos? Alguns países aqui, principalmente da América, do Sul, América Andina, grande parte da África, a grande maioria dos países do Oriente Médio e também alguns países do Sudeste Asiático. Tá ok, pessoal? Então, esse mapa mostra aqui o quê? Mostra o grau de desenvolvimento do processo de industrialização e é muito importante pensar e também já refletir que vários desses países onde acontece esse processo de industrialização, mesmo dentro desses próprios países, acontece processos de desenvolvimentos desiguais de algumas regiões para outras regiões. Tá ok? Aí, como nós estávamos dizendo, a desigualdade do processo de industrialização a gente consegue perceber através da quantidade do produto nacional bruto de determinados países e de determinadas regiões. Percebam que a grande quantidade de produto bruto nacional desses países, principalmente do hemisfério norte, como, por exemplo, os Estados Unidos, países do continente europeu e da Ásia, principalmente
principalmente do Japão, apresentam aí uma maior quantidade de industrialização em decorrência do seu processo mesmo de industrialização que foi se dado ao longo do tempo, tá ok? Esse outro mapa aqui, ele já nos mostra o quê? Os espaços industrializados e as grandes áreas industriais e as importantes áreas industriais em cada uma dessas regiões aí. Veja aqui, por exemplo, na América Latina, São Paulo, Buenos Aires, né? Áreas industriais menores, no México, por exemplo, e aí sucessivamente. Grandes áreas industriais, novamente nos Estados Unidos, Europa, Japão. Importantes áreas industriais, onde nós vemos aqui alguns locais que apresentam essas importantes áreas industriais. Na Califórnia, na Índia, tá ok? Pequim, na Manchúria e outros locais mais. Aí, o que nós podemos perceber com relação a esse processo desigual de industrialização? Nós vemos que uma grande parte de todos esses países ricos e onde acontece um alto grau de desenvolvimento tecnológico e também de industrialização está focada principalmente nesses pontos mais luminosos existentes aí no mapa mundi noturno, tá ok? Aí principalmente nos Estados Unidos e novamente Europa e Japão. Vamos lá então para mais um quiz? A industrialização é homogênea em todo o espaço geográfico? Em todo o território mundial, até nacional? Essa frase ela é A, verdadeira ou B, falsa? Então, de acordo com os mapas, com o material que nós estamos produzindo, que nós trouxemos aí e que estamos conversando com vocês, o que a gente consegue extrair disso tudo? Que a industrialização ela é um processo homogêneo, ela acontece da mesma forma em todos os locais ou não? Ela tem discrepâncias, ela é diferente pelos mais variados locais aí do planeta Terra. O que vocês acham? Daqui a 2 minutos a gente dá a resposta para vocês, ok? E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa alternativa, esse quiz, essa pergunta deste quiz, ela é verdadeira ou ela é falsa? Vamos dar uma olhada ali no mapa, em um dos mapas que nós trouxemos? Vejam aqui, ó. O que a gente consegue perceber desse processo de industrialização do espaço geográfico? Onde que acontece a maior quantidade de industrialização? Percebam, ó, que de acordo aqui com a legenda, o Produto Nacional Bruto, ele está concentrado principalmente nos países mais ricos e desenvolvidos do hemisfério norte, tá ok? Então, com isso, a gente consegue perceber que não existe uma homogeneidade entre os países ou até entre os continentes. Existe aí uma desigualdade. Com isso, a gente consegue visualizar e perceber que esta alternativa ela é falsa. Parabéns para quem acertou, parabéns para quem colocou a letra B, ok? Olá, pessoal! Então, além dessas questões relacionadas a todo esse processo macro de desenvolvimento do processo de industrialização, é importante também a gente tentar fazer essa relação com o território no qual nós vivemos, ou seja, o Brasil. Então, o Brasil na economia industrial. Então, como que se dá esse processo aí de industrialização no território brasileiro? Então,
Principalmente quando se tenta fazer um histórico não tão muito longo sobre o processo de industrialização no território brasileiro, a gente consegue identificar que tudo isso começa a se desenvolver principalmente a partir da segunda metade do século XX, né, onde se dá um processo embrionário, inicial da industrialização, principalmente nas primeiras décadas de 1930, tá ok? Principalmente nos primeiros anos de 1930, tá ok? Tendo em vista, pessoal, que acabamos de falar sobre o processo de industrialização de uma forma ampla nos países mais industrializados e naqueles que não são tão industrializados, é importante também fazer uma relação com o processo de industrialização no território brasileiro, tá ok? Então, para isso, o que a gente consegue identificar? Que entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país. Então, após a crise que atingiu os cafeicultores, muitas das infraestruturas na produção do café foram utilizadas aí para dar um desenvolvimento maior da produção industrial que estava acontecendo naquele momento. Tá ok? Com isso, nós conseguimos perceber, e os estudiosos nos mostram isso, que apresenta-se aí uma diversificação na indústria brasileira. Porém, essa diversificação ela é um tanto quanto limitada à produção de produtos com pouca tecnologia, produtos estes têxteis, de alimentício, além de fábricas de sabão e vela, tá ok? Mas com isso, o que aconteceu? Com todo esse processo de industrialização que se foi acontecendo no território brasileiro, a gente percebe também que é importante e necessário pensar sobre os fatores existentes para esse processo de industrialização brasileira. Mas quais são esses fatores que deram esse grande pulsar, vamos dizer assim, da industrialização no território brasileiro? Então, questões como crescimento acelerado dos grandes centros urbanos graças ao êxodo rural promovido pela queda do café, a questão da utilização de ferrovias e dos portos, que até naquele momento era utilizado para o escoamento do café e que também podem, a partir de agora, ser utilizado para outros tipos de indústrias existentes, bem como a aplicação de capitais gerados na produção de café para o desenvolvimento do processo industrial. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil realiza o quê? Realiza a conhecida industrialização por substituição de exportação. Começa a se dar um grande aval para o processo de industrialização existente no território brasileiro e que se começa nesse momento, acontecendo assim a inserção no Brasil de várias empresas, né, de capital exterior que atuavam e que atuam ainda hoje no segmento da indústria automobilística, na indústria química e também na indústria eletroeletrônica. Tá ok? Com isso, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que o Brasil deixa de ser um país essencialmente produtor de matéria-prima, né, um produtor primário, para um país industrial e urbano, com todo esse processo de desenvolvimento da industrialização aí no Brasil. Tá ok? Para isso, o que a gente quer? A gente manda aqui para vocês mais um quiz, o número 5, dizendo: o Brasil não é um país industrializado. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa, pessoal? Então pensem lá um pouquinho que já a gente dá a resposta aí para vocês daqui a 2 minutos.
Então aí, dando continuidade, o que vocês acham? De acordo com todas essas questões que nós falamos e que nós discutimos, ao longo aqui da aula, a gente consegue identificar o quê? A gente consegue identificar que através de todas essas discussões, realmente o Brasil se torna um país industrializado, principalmente com as questões relacionadas ao processo de substituição de importações, onde o Brasil começa a se transformar num país bem mais industrializado, a questão do processo da industrialização acoplada com a questão do grande movimento migratório do campo para a cidade a partir principalmente da década de 1970, também auxilia nesse processo de desenvolvimento, mostrando aí que o Brasil vai se transformando. Anteriormente existiam-se vários arquipélagos, né, de industrialização em algumas regiões e a partir do processo de industrialização, a partir de 1970, com o processo de modernização da agricultura, o território brasileiro vai se transformando num país industrializado, com certeza, tá ok? Então, qual que essa afirmativa ela é? Falsa, letra A, falsa ou B, verdadeira? Com certeza, o Brasil é um país industrializado, então é a letra A, falsa. Então agora lista de exercício, pessoal. Vamos lá para essa lista de exercícios? São 5 exercícios que são dados aqui para a gente poder conversar e discutir. E a gente espera aí que vocês vão resolvendo esses exercícios a partir de tudo aquilo que foi discutido, que foi conversado aí ao longo dessa aula. Então, olha lá. Primeiro, compreendendo que a industrialização ela é desigual no mundo, de acordo com os quizzes, de acordo com as discussões que nós levantamos e que fomos realizando aqui, identifique quais são os espaços que se destacam nessa questão da indústria, na questão industrial. Tendo em vista o processo aí de globalização e principalmente a questão relacionada aos espaços que foram mostrados, aos mapas que foram mostrados em lâminas anteriormente, quais são os espaços, quais são os locais, quais são os países ou regiões que apresentam um maior grau de industrialização no mundo, tá ok? 5 minutinhos para vocês responderem. Então, como resposta lá daquela pergunta relacionada aos espaços de industrialização existente no mundo, novamente, esse mapa aqui nos ajuda a pensar e refletir quais são os espaços que apresentam o maior grau de desenvolvimento tecnológico. Vejam lá, questão dos Estados Unidos, a América do Norte, principalmente capitaneada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tendo em vista que o México também faz parte da América do Norte, mas nesse caso aqui, utilizando-se principalmente Estados Unidos e o Canadá, grande parte do continente europeu,
o Japão aqui no Extremo Oriente e também alguns países aí e também uma parcela da Rússia, né? A Rússia também, na sua parte da sua capital europeia, apresenta um grau de desenvolvimento bom e também, como um dos países emergentes e que apresentam um processo de industrialização crescente a cada dia que se passa, nós temos também a China, né, que se destaca atualmente no cenário internacional. Tá ok? Vamos lá para a segunda questão. 2. Identifique e explique o contexto histórico de cada momento da Revolução Industrial. Ok? Essa pergunta ela é bem importante e necessária para que a gente consiga identificar quais são as principais características que a gente encontra sobre o processo de revolução industrial, né, naquelas 3 fases, e aí dependendo do autor que você encontrar, você também verá que existe a 4ª revolução industrial. Mas é interessante que a gente saiba as características principais da primeira revolução industrial, da segunda revolução, da terceira e também, como alguns queiram, da 4ª revolução industrial. Tá ok? Então, 5 minutinhos, bora lá responder essa daí. Com relação à segunda questão, identifique e explique o contexto histórico de cada momento da Revolução Industrial, a gente sugere, fica aí uma sugestão para você e também para o seu professor de Geografia, para que se faça uma pesquisa, né, sobre a identificação e todo esse contexto histórico de cada uma dessas revoluções da Revolução Industrial. E aí pode-se tentar também até fazer um trabalho interdisciplinar com um professor ou com a professora de História existente aí na tua escola, tá ok? Então, vamos agora para a terceira questão. Qual é o hemisfério mais industrializado do mundo? 5 minutos, e daí a gente volta aqui conversar e discutir sobre isso, tá bom?
Olá, pessoal! Com relação à pergunta número 3, sobre qual hemisfério apresenta o maior processo de industrialização, a gente consegue visualizar através desses dois mapas aqui, ó, principalmente dessas imagens, ó, países industrializados centrais. Tudo que está de branco aqui são quem? São aqueles países que são os mais industrializados e também a gente consegue visualizar a partir deste outro mapa aqui os espaços que são mais industrializados. E com isso a gente consegue perceber que o hemisfério norte é aquele que apresenta a maior concentração, a maior quantidade de espaços industrializados, tá ok? Vamos lá agora para a quarta questão. Então, com relação à quarta questão, em qual continente se iniciou o processo de industrialização? Nós mostramos aqui em alguns slides anteriores onde aconteceu o início do processo de industrialização, né, com a primeira revolução industrial, e também falamos muito sobre esse continente onde deu todo esse processo inicial aí de industrialização. Então vocês têm aí 5 minutos para poder responder essa questão. Veja lá, pessoal. Então, o exercício 4. Em qual continente se iniciou o processo de industrialização? A partir dos mapas que nós temos aqui, a gente consegue identificar e perceber que, principalmente no início, o continente onde houve todo o processo de desenvolvimento industrial é o continente europeu, tá ok? Como sugestão, também é importante que se faça uma pesquisa atual sobre os principais tipos de indústrias existentes no continente europeu, se assim acharem necessário, tá ok? Agora, a quinta pergunta, ela diz respeito principalmente à questão relacionada ao Brasil. Então, vejamos lá. O Brasil se destaca na economia industrial? Explique sobre essa questão. O que vocês acham? O Brasil se destaca atualmente na economia industrial? Quais são os setores da economia, da questão industrial que são mais desenvolvidos? Tá ok? 5 minutos para vocês responderem.
Com relação à quinta questão, o Brasil se destaca na economia industrial, é importante a gente pensar justamente em relação a quem? Em relação aos países desenvolvidos. Então, reformulando aqui a questão, o Brasil se destaca na economia industrial em relação aos países mais industrializados do mundo? Explique, tente justificar essa questão aí que a gente está lançando aí para vocês, tá ok? 5 minutinhos para que vocês possam pensar e refletir sobre. Vejam bem, pessoal, com relação principalmente ao Brasil e às questões relacionadas aos países mais ricos e desenvolvidos, neste mapa aqui a gente já consegue identificar que o Brasil faz parte do quê? Do rol de países industrializados periféricos, não é verdade? Fazendo uma relação principalmente com os países e toda a questão da participação de cada economia na produção industrial no mundo, nós conseguimos identificar que perante a grande maioria desses países que tem uma economia muito grande, o Brasil ele não se encontra tão industrializado quanto aos países ricos e desenvolvidos do hemisfério norte, tá ok? Então, com isso, é importante que vocês façam uma escrita que mostre principalmente que, a partir dessa participação de cada economia na produção industrial no mundo, relacionando o Brasil, a Europa, ao Japão e a China, o Brasil não se destaca tanto quanto esses, tá ok? Então, agradecemos a vocês por mais essa aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.